Paulo e reside atualmente no Rio de Janeiro, desde 1975. Sua formação acadêmica se iniciou em 1977, quando ele tinha 24 anos. Formava-se, então, sociólogo pela PUC do Rio. Desde o início da sua formação, ele se interessou por temas educacionais. Então, ele começou aí a pesquisar mais profundamente. Com 29 anos de idade, em 1962, ele fez mestrado em educação também pela PUC do Rio. Em 1980, com 37 anos, ele fez doutorado em educação pela PUC de São Paulo. Em 1992 e 93, ele fez estágio pós-doutorado na Universidade de Paris, Descartes. Sua carreira profissional, no decorrer dela, ele fez algumas consultorias, mas se especializou mais nas suas áreas de interesse, que era educação técnico-profissional e educação superior. Ele começou com 26 anos a trabalhar na PUC do Rio, no departamento de sociologia. Porém, em 1981, ele pediu transferência do departamento de sociologia para o departamento de educação, com o intuito de lecionar sociologia. No decorrer de sua carreira, ele foi alcançando novas etapas. Ele foi professor associado na PUC, ele passou de professor associado para professor pleno para professor titular, e foi pesquisador na USP e na Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas dos Direitos Humanos. Também é membro do Grupo de Estudos dos Sistemas Educacionais e coordenador do Observatório de Laicalidade, que vai ser comentado mais adiante no nosso trabalho. Que ele é vivo. O mais interessante foi isso, que ele teve uma trajetória numa época difícil e ele ainda consegue estar presente para passar isso pra gente. Assim, o que mais chamou a atenção foi que ele teve uma grande participação na transição democrática. Então, foi uma época onde as escolas, elas buscavam recuperar os seus espaços, buscavam melhorias, reposições de perdas salariais e uma busca pela escola pública, como já foi comentado. Após a ditadura, foi urgente, foi uma busca assim, muito urgente da parte política, uma valorização do magistério. Então, nesse momento, a escola ainda não era acessível. Então, eles quiseram qualificar esses profissionais e buscar uma melhoria nas escolas. A escola de qualidade estava cada vez mais restrita. A escola boa, com qualidade, eram para as pessoas mais ricas, e os pobres, eles tinham uma escola que não era valorizada e não tinha nenhum incentivo ou qualquer recurso financeiro. Logo depois desse período, houveram algumas mudanças para a formação e o aperfeiçoamento dos professores. Porém, essas mudanças, muitas vezes, pelo ponto de vista dele, foi em torno de campanhas eleitorais. Então, consequentemente, numa época eleitoral, haviam essas mudanças, era se investido uma parte na educação e depois acabava não tendo um certo retorno, porque era, consequentemente, uma intenção eleitoral. Então, a educação, ela se tornava uma forma de abordagem política, porque era algo que eles pegavam para tentar conseguir votos. Foi o que levou a muitas construções, prédios que eram construídos, só que no final essas construções eram abaláveis, a estrutura não era boa e acabava não tendo condições para ter uma quantidade de pessoas, de crianças dentro. Em muitos dos livros de Luiz Antônio Cunha, ele critica a forma em que a escola era vista. Porque nesse período a escola ela era vista como se ela tivesse o papel de resolver problemas sociais. Que a escola era responsável
responsável por resolver crianças com infância abandonada, falta de alimentação, o tratamento de saúde. E ele relata nesses livros a precariedade do ensino. Porque se a escola era vista com esse papel, ela não recebia o incentivo suficiente financeiro, né, e de estrutura para poder realmente cumprir com essas obrigações que era vista que a escola tinha que ter. Os pobres continuava aquela educação que não tinha incentivo e nenhuma preocupação. E ao ponto de vista de Luiz Antônio Cunha, a educação ela deveria ter qualidade igualada, com o mesmo investimento financeiro para qualquer classe social, independente da classe que a pessoa pertencesse, a escola deveria ser igual. É o que foi comentado também no outro grupo, né? Não era justo uma escola para os ricos, com uma boa estrutura, professores bem qualificados, e os pobres não têm essa estrutura. Então ele questiona a dualidade do ensino, que mais uma vez vem à tona. O ensino ele não deve ir de acordo com a gestão do partido elegido. Isso é uma frase que a gente conseguiu pegar no depoimento dele. A educação ela não deve ir de acordo com a gestão do partido elegido. Ao invés de limitar-se a mostrar as carências da escola e da democracia, a sociedade brasileira ela deveria ter um apoio maior na educação. Ele examina as propostas e as realizações do governo que prometem, né, utilizar a educação escolar como meio de discutir a democracia. Que naquela época, né, acho que até os dias de hoje, a escola é mostrada como algo que permite mostrar a democracia, porém muitas vezes não é colocada em prática. A educação, por fim, ele fala que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, da formação básica, da profissionalização e o trabalho do indivíduo. Bom, eu vou falar sobre uma das obras de Luiz Antônio Cunha, que é sobre a educação e o desenvolvimento social no Brasil. Nessa obra, ele relata e expõe, né, a educação política, né, desenvolvida no período da ditadura militar, em 1934. Ele também fala sobre os estudantes daquela época, que sofriam muito por não poder expor suas ideias, porque naquela época a censura os proibiu. E ele fala sobre o desenvolvimento social, sobre a política educacional daqueles dias até os dias de hoje, o que mudou. E para ele não foi quase nada, porque a educação hoje em dia é desigual ainda para todos. Tem uma parte do texto que ele também fala que é possível intensificar o crescimento da renda, produzir modernização e construir uma sociedade mais justa, através de políticas estratégicas públicas. Assim, através da educação, podemos superar a desigualdade econômica, pois a educação está ligada à ordem que reproduz desigualdade, uma vez que a educação de qualidade não é para todos. Então, ele fala aqui que a educação pode ser uma educação boa, de qualidade, só que isso depende da política estratégica pública, de uma política que pense só na educação, que fale só da educação. Vai focar só em projetos para melhoria da educação. Não que ela tenha que política da educação junto com outro investimento. E tem que fosse realmente tirar uma parte da nossa política e fosse dedicada realmente só à educação. Eu vou falar um pouco também sobre outra obra do autor, que é a Universidade Temporânea. Foi um projeto que surgiu quando ele fazia pós-graduação em educação na Universidade de Minas Gerais. Os colegas lançaram um desafio para ele e ele resolveu então estudar o ensino superior no Brasil, a partir daí. Porque deram para ele ministrar uma aula com esse título. Então foi um desafio. Ele falou, então vou estudar mais a fundo o ensino superior no Brasil. E o livro teve a sua primeira edição em 1980. Em a Universidade Temporã, ele faz um levantamento do ensino superior no Brasil, desde os cursos de artes ministrados pelos jesuítas até a Era de Vargas, né? No século, até o regime universitário na Era de Vargas. O foco do autor é a função desempenhada da universidade sobre o saber dominante em cada momento.
universidade do Brasil, ele fala no livro dele, que foi um século depois da independência do Brasil, foi a primeira universidade aqui no Brasil. Alguns autores argumentam a ausência do ensino superior no Brasil, dizendo que Portugal bloqueava esse desenvolvimento justamente com o intuito da colônia ficar subordinada a Portugal. Para que eles não fossem capazes de cultivar e nem ensinar as ciências, letras e artes. A própria coroa, na época, ela concedia bolsas para os brasileiros irem estudar em Coimbra. Ele não era projeto de ter universidade de nível superior no Brasil. Na época, até houve um requerimento de se instalar cursos de medicina, né, na região de Minas, mas a resposta foi negativa em 1968, porque ele falava que um dos riscos mais fortes de manter a colônia aqui no Brasil era não ter ensino superior. Já o autor, ele discorda dessa opinião. Ele fala que na época a gente tinha cursos equiparados ao ensino superior da América, como os colégios jesuítas na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele fala que só não tinha o nome de universidade, mas que eram cursos tão equiparados, tão excelentes como os de lá. Então ele vem numa contrapartida aí defender. Aí ele começa a estudar, né, todo o princípio, como que surgiu o desenvolvimento superior no Brasil, desde os jesuítas, a época de Pombal, no livro dele ele fala de tudo isso. Bom, eu vou falar de um tema, né, que acaba gerando polêmica. Eu vou falar sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Eu gostaria da participação da sala, né, para um debate. Eu vou fazer umas perguntas, gostaria que a sala participasse. O que vocês acham que símbolos religiosos, como a Bíblia e a cruz nas escolas públicas, ofendem pessoas de outras religiões, credos ou ateus? Na opinião de vocês, alguém acha que ofende? Eu acho que não é ofensa, mas você impõe uma religião que, de repente, se o cara é judeu ou de outra religião, ele tem símbolos diferentes. Então, assim, você pode demonstrar, ou sei lá, representar a sua religião, mas você ter como símbolo de uma sala de aula uma cruz, ou você identificar determinada religião, você de uma maneira de uma maneira indireta, você tira a liberdade do próximo, porque eu acho que então não se deve ter, ou você utiliza uma representação com vários símbolos, né, que inclusive até um pouco tempo atrás saiu uma camiseta que ela tinha os símbolos judeus, cristãos, enfim, de várias religiões com uma camiseta só. Então, ou você utiliza esse tipo de instrumento ou você não utiliza nenhum. Alguém mais quer comentar? Não. Bom, eu vou fazer então uma outra pergunta. Qual a opinião de vocês sobre reduzir o período de aula de outras disciplinas, como matemática, português e ciências, para se dar lugar ao ensino religioso? Alguém é bastante crítico, né? Porque o Luiz Antônio Cunha, ele fala que assim, muitas pessoas questionam, realmente é importante o ensino dentro da escola? Só que para algumas pessoas é importante ou é uma perda de tempo, é um espaço para dar uma evasão, para ter um espaço livre ali para elas se desfocar de alguma outra matéria importante? Eu acho que, no caso, para ensino religioso, eu acho que já tem um espaço próprio, seria a igreja. Eu acho que a escola seria lugar de educação, matérias, dia a dia, curso, não é? Um colégio religioso. Eu acho que já tem um espaço próprio para isso, no caso de religião. Cada um tem a sua religião, cada um segue a igreja que quer. Aproveitando um pouco que a Roberta está falando aqui, para isso tem os pais, né? Perdão. Para isso eu acho que tem os pais. Os pais são papéis importantes, né, no mundo, digamos assim, religioso. Então, os pais devem levar os seus filhos da igreja, seja lá qual for da denominação, né? Não importa que seja católico ou evangélico, mas que seja uma religião. E conforme a criança vai crescendo, ela vai vendo a que religião ela quer seguir. O Guilherme queria falar? Assim, eu já trabalhei no colégio que já teve aula de ensino religioso, né, há uns 2 anos atrás, e ninguém assistia, os alunos não participavam. E acabaram, justamente como você falou, tirando as aulas, diminuindo na grade
português e matemática, para entrar o ensino de religioso 2 vezes por semana, 2 aulas na semana. Era escola particular ou pública? Era em Atibaia. E que agora não tem mais também. Geralmente particular, as crianças vão por imposição dos pais, porque meu filho frequentava o colégio adventista e ele ia, frequentava o coral tudo porque ganhava crédito. Eu estudei em colégio particular de Freira, da quinta série até o 3º ano. Quando eu terminei, fui fazer geografia e depois eu trabalhei 2 anos nessa. As filhas me chamaram para dar aula lá de geografia. E eram 4 aulas na semana de geografia. Tiraram uma aula de geografia e história, que eram 4, deixaram só 3, para aumentar a aula de ensino religioso. Que lá a gente tinha, mas eram